Nós vamos ler o capítulo 2 para trabalhar o contexto. Vamos ler o versículo 1 ao 10. Creio que é importante, Gustavo, pode pôr do 1 em diante. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos falar da palavra de Deus e falar sobre este tema tão importante, a graça de Deus. Efésios, capítulo 2, diz assim, versículo 1 em diante. Quem achou diz amém? Olha, que bênção. Vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, que bênção é falarmos do tema de hoje. Quando nós olhamos para a reforma protestante e para o seu impacto na religiosidade, nós vamos ver uma coisa muito importante. A reforma trouxe de volta o preceito bíblico da graça de Deus. O homem, ele tem dificuldade em compreender isso. E eu vou te introduzir este sermão aqui de uma forma bem prática para você entender. Você tem dificuldade com não méritos, com o que é de graça. Você já recebeu aquela mensagem no seu celular falando, você foi premiado, você ganhou 50 mil reais. Quem é que dá atenção a isso? Olha, fulano, você acabou de ganhar agora, aqui pelo nosso cadastro, um prêmio, você precisa vir retirar. Ou se falar assim, olha, você não fez nada, mas você ganhou de graça, apenas nos dê aí 100 reais para a gente pagar o frete para te mandar isso aqui. Nós temos um pé atrás com essas coisas. Em ganhar algo que nós não merecemos, ou que nós não fomos atrás, ou que nós não pedimos. Nós temos dificuldade em receber aquilo que nós não merecemos. Nós até falamos alguns ditados populares, né? Quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Temos esse tipo de comportamento. Porque graça para nós é algo estranho. Mas por que é algo estranho? É algo estranho porque nós não estamos acostumados a receber nada de graça, nem queremos. Nós queremos sempre merecer. E isso está ligado à nossa inclinação. A inclinação de pecado que iniciou lá no Éden com a queda de Adão faz com que nós sempre queiramos merecer. Quem é que nunca ficou indignado aqui quando imagina que alguém recebeu algo sem merecer e aquilo podia ser seu e você merece aquilo? Quem no trabalho nunca olhou para aquele que recebeu uma promoção e falou assim, olha, ele não merece, eu que estou aqui me matando, chefe só gosta de quem não presta mesmo, não é verdade? Você já falou isso talvez para o seu irmão mais novo, falando, só eu que trabalho aqui, só eu que faço tudo. E ele está aí assistindo televisão, não faz nada. Sou eu que mereço esse presente. Como ele pode ter um presente melhor que o meu? Nós estamos sempre sendo criados, acostumados, sempre treinados com o merecimento. Por isso, nós temos às vezes dificuldades de entender o Evangelho. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E quando nós vamos falar de Evangelho e de salvação, nós precisamos voltar e entender direito sobre isso. Quando nós falamos de graça, nós precisamos compreender a ampla explicação sobre como funciona a graça. Por isso, Paulo faz questão de, quando escreve aos Efésios, nos 3 capítulos, primeiro, ele faz uma teoria, ele faz de forma teórica a explicação sobre a salvação. Ele começa no capítulo 1, dizendo como nós fomos predestinados, adotados, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Como o Senhor nos abençoou, como Ele nos ajudou a compreender estas verdades, como Ele nos deu esta herança. Nós vamos ver no capítulo 1 de Efésios, Paulo dizendo que o Espírito Santo nos selou e nos fez penhor do Senhor.
Mas, meus irmãos, nós temos uma importante reflexão. Quando nós falamos de salvação, nós precisamos falar da salvação bíblica. E é isso que eu pretendo fazer aqui nesta noite. Porque cria-se no mundo e na nossa cultura um certo espantalho sobre ser salvo. A única religião que salva de forma unilateral é o cristianismo. Eu já falei aqui para você, nós somos de uma fé exclusivista. Jesus é exclusivista. Quando eu digo isso, eu digo que a amplidão ou o complexo de toda a salvação está relacionada a entender que somente Cristo salva. Para você, talvez seja óbvio isso. Então, talvez você diga, não, isso aí eu canto todo dia, eu leio, isso aí eu sei, só Cristo salva. Mas para muitos isso pode ser uma ofensa. Quando nós falamos de salvação bíblica, nós precisamos falar de graça bíblica e entender que somente Cristo Jesus salva por meio da graça de Deus. O cristianismo, além de exclusivista, é a única religião onde a salvação é de forma unilateral. O que isso quer dizer? É que depende só de um. Depende só de um lado. Para salvar alguém, Deus só depende dele mesmo. Se Deus dependesse de nós para nos salvar, nós não seríamos salvos. E por isso que nós precisamos ver no capítulo 2 de Efésios e entender de forma bíblica e teológica o que é a graça e o que é a salvação. Eu queria começar, antes de entrarmos na graça de Deus, fazer um pequeno resumo sobre o capítulo 2. Veja o que diz aí nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A primeira coisa que nós aprendemos sobre a salvação é que todo mundo que vai ser salvo, ele vai ser salvo porque ele estava perdido. A ideia de salvação ofende alguns porque eles não querem se considerar devedores, perdidos, pecadores. A salvação vem para quem está perdido. E é isso que Paulo começa falando no capítulo 2. Ele está dizendo, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Mortos em delitos e pecados. Segundo todas as inclinações pecaminosas, as três. O mundo, o diabo e as nossas inclinações da nossa carne. Esses nossos três inimigos. Então, o que Paulo está dizendo é que a salvação vem para quem está perdido e vocês estavam perdidos. Vocês estavam mortos. E Paulo vai continuar dizendo, mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A ideia de que mortos nós não podemos escolher ou não podemos dar um passo para a salvação. Se você está aqui hoje ouvindo esta palavra e considera-se um salvo em Cristo Jesus, é porque você já esteve morto e Deus te deu vida. E há um grande debate em saber qual é a participação do homem na salvação. Há uma grande discussão em descobrir qual é a nossa participação na salvação. Como nós participamos desta obra salvífica de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que esta resposta está no capítulo 2, e no começo do capítulo, quando Paulo diz, estando vós mortos. Você já viu algum morto ter alguma ação? Você já viu algum morto tomando alguma decisão? Você já viu um morto, depois de morto, falar, agora que eu morri, eu quero ser enterrado com esta roupa, quero o caixão desta cor, quero as flores desse jeito e quero ser velado em tal lugar? Um morto não pode escolher, não pode tomar decisão, um morto não pode fazer nada. E esta era a nossa condição diante de Deus, antes mesmo de sermos chamados ou sermos alcançados. A nossa participação na salvação é completamente nula. E Paulo diz isso quando ele diz, nós estávamos mortos e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela vida de Deus é que nós podemos ser salvos. E aí nós aprendemos algo também interessante aqui, sobre gratidão. Meus irmãos, quantas das vezes nós temos sido ingratos? Veja, Deus nos deu vida. Deus nos deu a salvação. Deus fez tudo por nós.
Deus nos deu condição de sermos salvos entregando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário por nós. Mas nós então encontramos em Deus a salvação, mas nos apegamos às outras coisas. Nada pode substituir o valor da graça de Deus, do amor de Deus sobre a nossa vida. Se Deus pedisse para você escolher entre a salvação e qualquer outra coisa, você pensaria nisso? Você mediria na balança, falando, peraí, a salvação e o quê? A salvação e minha família? Deixa eu ver. A salvação e o meu trabalho? Minha carreira? A salvação e um dinheiro de alto valor? Deixa eu pensar aqui. Será que você faria essa reflexão? Será que se chegasse até você a proposta de dizer, olha, entregue tudo que você crê em Deus e tal, mas viva como um rei, tenha tudo que você quiser. Será que nós trocaríamos este grande amor de Deus que nos alcançou e nos salvou por qualquer outra coisa terrena? Paulo vai dizer no capítulo 1 como nós somos abençoados e o que eles citam são bênçãos espirituais. Para no capítulo 2 falar de salvação, Paulo começa falando que nós somos abençoados por isso. Mas o que hoje significa ser abençoado para você? O que hoje significa ser alcançado pelas bênçãos de Deus para você? O que hoje para você significa ter as bênçãos de Deus? Bom, Paulo vai dizer que é receber a graça do Senhor Jesus. Versículos 6 e 7 diz assim, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez, quando nós falamos de valor, tesouro e riqueza, Paulo vai apontar para a graça de Deus. Paulo vai apontar para a misericórdia de Deus. Paulo vai apontar para o amor de Deus. Por isso não podemos nos satisfazer nesta vida. Não podemos nos satisfazer com as coisas dessa terra. Não podemos nos satisfazer com as coisas materiais, terrenas, efêmeras e passageiras, quando nós temos a grandiosa riqueza do amor e da misericórdia de Deus sobre nós. Nós não trocamos esta graça por nada e por nada. Mas então nós chegamos no texto que eu quero expor sobre a graça. Nós estamos no terceiro somente a graça de Deus. E do versículo 8 até o 10 nós vamos falar desta graça que nos alcançou. A princípio nós precisamos entender então o que é graça. Nós vamos para a Bíblia e nós entendemos que existem dois tipos de graça. Preste bem atenção. A primeira graça é o que nós chamamos de graça geral ou a graça comum. A graça comum é aquela graça de Deus que é derramada sobre todos. Se chove lá na sua casa, você pode ir lá olhar do lado do seu vizinho que não crê em Deus, que não professa fé em Cristo, que lá vai estar chovendo também. Quando sai sol lá para o seu jardim, sai sol para o jardim dele também. A saúde e a respiração que você tem, ele também de manhã levanta e tem. E você vai dizer, mas eu sou filho de Deus. Ele, não, como assim? Esta é a graça comum. A graça que alcança todos os homens. Às vezes falta água na sua casa, mas na casa dele tem. Olha só, você já saiu perdendo aí, tá vendo? A graça comum alcança todos os homens. Todos estão expostos e todos estão diante da graça comum de Deus, onde Deus dá a criação ao homem, dá o sol, dá a chuva, dá a noite, dá dia, dá a vida, dá toda a criação a este homem. E este homem pode ser chamado até criatura de Deus, dizendo, mesmo não crendo no seu Jesus, eu sou criado por Deus, eu sou uma criatura de Deus. E sim, ele tem razão. Este é o significado, ou este é o símbolo, ou o que nós podemos entender como graça comum. A graça que alcança todos os homens. Mas não é esta graça que a Reforma Protestante enfatizou no grande evento deste trabalho dos reformadores, mas sim a graça salvadora. Meus irmãos, a graça salvadora é diferente da graça comum. A graça salvadora é uma graça que talvez você nem goste tanto de pensar. Como pode o meu vizinho ser rico, o meu colega de trabalho ser promovido? Como pode os meus parentes que não são crentes estão sempre bem, eu estou sempre endividado, ou eu estou sempre doente, ou porque eu não tenho filhos e os meus vizinhos que não são crentes têm filhos e tal? É a graça especial, a graça salvadora que vai balancear todas estas coisas. O versículo que eu digo sempre aqui do Evangelho de Lucas, onde Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, vai nos ajudar a compreender o quê? Que nada pode ser maior ou melhor do que a graça salvadora e a graça especial. Esta graça salvadora nos ajuda a compreender que nós não precisamos de mais nada.
Paulo vai dizer aqui o propósito da graça. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus, esta graça salvadora tem um propósito. Veja o versículo 8 que diz assim: porque pela graça sois salvos. Então veja, meus irmãos, é muito importante você entender que a graça de Deus tem um propósito na sua vida. Aí você pergunta, qual, Everton? Já sei, é me dar uma boa condição financeira. Ah, não, já sei, é me habilitar a ser uma boa pessoa. Pode ser. Não, já sei, Everton, já sei, é o que eu quero. É uma família. A graça de Deus vem para me dar... Não, já sei, a graça de Deus vem para que eu realize os meus sonhos. Não, já sei, a graça de Deus vem para que tudo dê certo na minha vida. Veja qual é o propósito da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos. A graça de Deus tem o propósito, e o propósito da graça de Deus é a nossa salvação. A graça de Deus não vem, meus irmãos, para nos enriquecer. A graça de Deus não vem para dar a nós uma condição financeira estável. A graça de Deus não vem para nós para realizar os nossos sonhos, projetos, propósitos. A graça de Deus não nos alcança para dar aquilo que o nosso coração anseia ou deseja. A graça de Deus não vem para evitar sofrimento. A graça de Deus tem um propósito, e este propósito é nos salvar. Quando Deus derrama a sua graça sobre nós, Ele derrama sobre nós salvação. Salvação para o pior mal, a condenação pelo nosso pecado. Quando nós evangelizamos, nós não dizemos Jesus te ama. Se você evangeliza assim, você está equivocado. Quando nós evangelizamos, nós falamos, Deus tem um plano lindo na sua vida. Nós não falamos isso. Porque a gente nem sabe se Deus tem mesmo, né? Já pensou você falar para alguém, Deus tem um plano lindo na sua vida? A pessoa não quer nem saber de Deus, ela morre no outro dia aí. Mentiroso, você passou por mentiroso. Deus tinha nada, Deus matou a pessoa e ela foi para o inferno, e aí? Quando nós falamos da graça, nós pregamos o Evangelho. O que é o Evangelho? É primeiro mostrar que todos precisam de salvação. O texto que nós lemos em Romanos, aqui na nossa liturgia, Paulo vai explicar que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Todos os homens são pecadores, falhos, limitados, finitos, todos ofenderam a Deus. Então talvez você conheça aquela pessoa muito boazinha lá do seu trabalho, da sua família. Você fala, não, Everton, aquela pessoa não é crente, não crê em Jesus, mas ela é muito legal. Você não conhece, ela é muito gente boa. É uma pessoa, não é possível que ela seja pecadora, porque olha, é um anjo. Paulo diz que todos receberam a culpa de Adão, e com a culpa de Adão, o desenvolvimento da corrupção do homem. Todos estão afastados e distantes de Deus. Quando nós evangelizamos, então, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, nós não começamos com as boas notícias. Nós começamos com as más notícias. Dizendo o seguinte, ei, você tem uma dívida que você precisa pagar. E a pessoa fala, que dívida é essa? E você fala, a dívida do pecado contra Deus. Você ofendeu a Deus, a sua vida ofende a Deus. Você pega lá os 10 mandamentos, que nos 3 primeiros você pode ter certeza que qualquer pessoa já quebrou. E você vai passar para essa pessoa a ideia de que ela é pecadora. E quando você vai pregando o evangelho para essa pessoa, você vai falando, olha, você é pecadora, você precisa pagar essa dívida, você precisa pagar uma dívida. E ela fala, tudo bem, eu estou preocupado com essa dívida. Eu quero pagar sobre esse pecado que eu cometi, esta ofensa que eu fiz a Deus. Como é que eu faço para pagar? Aí você continua nas más notícias, você não tem condição. Não, peraí, o que eu posso fazer para pagar esta dívida? Me fale. E você vai dizer, você não tem condição de pagar. Você não tem como pagar essa dívida. E aí você vai falar a boa notícia, mas eu tenho uma boa notícia para você. Não é o Serasa, não é o SPC, mas você recebeu aí uma gratificação. O Senhor Jesus anulou na cruz toda a cédula de dívida. Ele cravou na cruz. Se você crer em seu sacrifício e receber o seu sacrifício, você vai ter direito, disponível a você, essa tão doce e suave graça, esta salvação. Quando nós então falamos de graça, nós falamos de graça proposital para a nossa salvação. Meus irmãos, precisamos aplicar rapidamente isso aqui. As igrejas andam sem a graça de Deus. As igrejas por aí andam pregando um outro tipo de evangelho, falando um outro tipo de palavra, sem a graça de Deus.
Se o propósito da graça é a salvação, precisamos falar da graça de Deus em relação à salvação. Não é querer acessar herança, riquezas, porque Deus é rico e eu tenho direito. Não, é falar da graça de Deus que salva o homem do pecado. Esta é a salvação para o nosso mundo. A solução para o mundo não são pessoas com mais empatia, não é mais tolerância, não é mais paz, amor, felicidade. A salvação e a solução para o mundo é o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado. Porque o pior mal, o mal que causa todo esse caos na nossa vida e no mundo, é o pecado. E o pecado só é solucionado pelo Evangelho sendo pregado, o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, se nós queremos ter propósito, se nós queremos ser uma igreja, ser crentes com propósito, nós precisamos pregar sobre a graça de Deus e falar: o propósito desta graça é a salvação do homem. Mas Paulo não para por aí sobre o propósito da graça de Deus. Se a graça tem um propósito, a graça também tem um instrumento para agir. Continue lendo comigo o versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós falamos de graça, não podemos deixar de falar do instrumento da graça, que é a fé. A graça de Deus usa a fé para alcançar o homem. E esta fé não é uma fé comum, não é uma fé na fé, não é uma fé supersticiosa. Esta fé não é uma crença que você tem desde criança. Esta fé não é uma coisa que você acredita e ninguém tira da sua cabeça porque você é cabeça dura. Esta fé não é aquela fé cega que você tem no seu time. Não. Esta fé é uma fé salvadora. É uma fé muito maior do que a superstição humana. E você precisa compreender, meus irmãos, você precisa compreender que o homem já nasce com a eternidade em seu coração, porque Deus colocou lá. Todo ser humano é religioso. Todo ser humano, ele tem fé, ele é espiritual. O próprio ateu, ele quer trazer o ateísmo como uma religião, algo que você precisa crer. Para você ser ateu, você precisa crer que não tem nada para você crer. Você precisa acreditar nisso. Não há nenhum ser humano, nenhum homem no mundo que vive sem acreditar em alguma coisa. Mas a graça usa como instrumento a fé salvadora. E é o próprio Deus que gera essa fé em nossos corações. Obrigado. É o próprio Deus quem gera essa fé em nosso coração, que capacita-nos a crer em Cristo Jesus, que nos leva a ter uma vida de devoção e obediência conforme esta fé que foi colocada em nosso coração. Quando nós oramos para que Deus salve o homem. É muito simples você entender se o homem tem condição de se salvar. Se você ora pela salvação de alguém, você já sabe que ele não tem condição. Porque se você realmente crer que o homem tem condição de se salvar, quando você orar a Deus dizendo: Senhor, salva a minha família, o Senhor vai falar: depende deles, não depende de mim. Se você realmente crer que o homem tem condição e tem poder para se salvar, quando você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, salva os meus colegas de trabalho, Deus vai falar: mas não depende de mim, eu até queria, estou aqui, mas depende deles. É evidente que esta fé é gerada pelo próprio Deus em nosso coração e que nos carrega e nos direciona e nos leva para sermos salvos. Lá em Atos capítulo 16 nós vamos ver uma intrigante narrativa. Paulo chega em Filipos, lá no capítulo 16 de Atos, e ali estão à beira do lago numa reunião de oração de mulheres. E a Bíblia vai dizer que Paulo estava pregando o evangelho. E Deus então abre o coração de Lídia para ouvir as palavras que Paulo dizia. É Deus quem gera a fé em nosso coração. É Deus quem gera a fé para salvar o homem. É Deus quem gera no coração do homem a salvação, a fé salvífica, que é o instrumento da graça de Deus. Meus irmãos, não é uma fé na fé. Não é uma fé vazia. A fé salvadora é uma fé em Cristo Jesus. É crer em Cristo Jesus. Não é dizer eu sou um homem cheio de fé e tudo que eu coloco a minha fé acontece. Mas é a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
É Ele que tem um nome que salva todo o homem. É nele que nós fomos reconciliados com Deus. Mas quando nós falamos deste instrumento da graça, que é a fé, nós podemos lembrar também de um episódio muito interessante. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pastor da Batista Metropolitana de Londres, lá para os anos 1960 e poucos. Um grande pregador. Todos até hoje dizem Spurgeon, Spurgeon, Spurgeon. O príncipe dos pregadores. O Hernandes Dias Lopes daquela época. Pregava a palavra de Deus. Vários sermões, até hoje ecoam as suas frases e as suas falas. Ele disse, orando a Deus, falando, Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor convença os meus ouvintes. Porque eu mesmo não posso convencê-los, mas o Senhor é quem pode. Meus irmãos, é o Senhor Jesus quem aplica a fé no coração do homem. É o Senhor Jesus quem salva o homem. É o Senhor Jesus quem arranca as escamas do coração do homem e aplica uma regeneração salvadora. Por isso, qualquer dificuldade que você tenha em relação à conversão aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus familiares, você deve orar a Deus. Você tem duas coisas importantíssimas para fazer. Primeiro, seja um bom crente. Dê testemunho. Seja um crente, no mínimo, regular ou mediano. Não dê motivo para que os outros se escandalizem em você. Essa é a primeira coisa a você fazer. Segundo, ore a Deus pela conversão daquele que você quer que se converta. É Deus quem conduz o homem à salvação. É Deus quem aplica a fé salvadora no homem. Você não consegue colocar dentro do homem a salvação. Você pode explicar bonitinho, ele vai entender aqui. Mas se o coração não crer, a boca não vai confessar. A boca não vai confessar. Por isso você conhece tantas pessoas que já ouviram você falar sobre o Evangelho. Por isso que você conhece tantas pessoas que falam, eu já entendi que você fala isso aí, faz sentido. Nossa, essa explicação, não, faz sentido. Mas sabe, falta alguma coisa. A fé gerada por Deus no coração do homem. Ore para que o Senhor converta os corações, pois a fé é um instrumento da graça. Mas quando falamos de somente a graça, nós voltamos à ideia do mérito. Na época da Reforma, e a Reforma Protestante vem combater um mal que até hoje ainda obscurece a pregação da palavra de Deus. O mal do mérito humano. O mal do merecimento. Quando eu falei sobre a nossa religião ser uma religião única, é porque é a única em que o homem não tem condição de buscar o divino. Eu quero que você pense na sua mente qualquer outra religião. Qualquer outra. Na sua mente você vai compreender que essa religião faz alguma coisa para alcançar a divindade. Ou ela vai transcender, ou ela vai fazer alguns atos de caridade, ou ela vai agir de alguma forma que dê condições do homem a se achar suficiente para alcançar a Deus. É assim que as religiões funcionam. Mas a fé em Cristo Jesus é diferente. É a única onde a salvação vem de cima para baixo. Por isso, a graça de Deus é um dom, um presente. Veja o que está escrito ainda no versículo 8, no finalzinho que nós lemos. Ela não vem de vós, ela é o quê? Um dom de Deus. Este dom, a palavra dom, é um substantivo. É algo adquirido ou dado sem compreensão ou sem compensação de troca. O dom é uma dádiva, algo que foi dado a nós. Quando nós falamos de graça, nós precisamos dizer que a graça, além de ter um propósito e um instrumento, a graça é um presente. Quem é que não gosta de receber presente, não é mesmo? Sem merecer. Quando você dá um presente no aniversário de casamento, no aniversário do filho, ou quando o filho passa de ano, ou qualquer data comemorativa, a pessoa já fica feliz, né? Agora imagine, meu irmão, minha irmã, vou te dar uma dica agora, do céu. Você chegar quarta-feira, quinta-feira, sem falar nada. Sem fazer nenhum tipo de alarde, com um presentinho na mão para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu filho. Do nada. Falando, olha, tá aqui, meu amor, aquele colar de diamantes que você pediu, que você quer. Já pensou? Será que a pessoa vai ficar feliz ou não? Um presente sempre alegra. Um presente sempre traz alegria para as pessoas.
E a graça é justamente isso, é nos dado sem nenhum tipo de compensação. A graça de Deus é nos dada sem nenhum tipo de troca ou de algum tipo de barganha. A graça é um presente. É algo que nós não merecemos. Não é aquilo que você fala, filho, se você passar esse ano, ó, já vai se preparando que você vai ganhar um presente. Se você fizer isso direitinho, eu vou te dar tal coisa. Não, se você, ou aquela esposa que fala, não, ele não tá merecendo, não vou comprar essa chuteira nova aqui. Meus irmãos, a graça de Deus é um favor imerecido. Se Deus olhasse para os seus méritos, você não receberia nada. Então, nós não podemos confundir a graça como aquele presente que os pais dão aos filhos por aí, que é uma troca de comportamento. Eu falo, se você merecer, você vai ganhar. Também não é nada sobre um senhor que tem por aí que aparece todo dezembro, dando presentes, vestido de vermelho, bebendo Coca-Cola. Não tem nada a ver com isso. A graça de Deus é um presente que nós não merecemos. Isaías vai dizer que até as nossas obras, melhores obras diante de Deus, são trapos de imundícia. Meus irmãos, não é por nós sermos honestos, religiosos, ou cumprir algum tipo de ordenança, ou deixar de falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou dar o dízimo, oferta, ou fazer qualquer tipo que nós recebemos a graça. Não, a graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 15, Paulo vai dizer, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Meus irmãos, a graça é o bem que nós não merecemos. Sabe quando você fica ofendido, quando alguém te fala, não, você não pode pagar o mal com o mal, você tem que pagar o mal com o bem. Você fala, não, ninguém mandou, mexeu comigo, agora vai levar. É mais ou menos assim. Nós ofendemos a Deus. Nós fizemos algo ruim. Nós devemos a Deus, nós ofendemos a Ele. Mas Ele não pagou o mal com o mal. Ele pagou o mal com o bem. O Senhor, nosso Deus, deu o seu Filho Jesus por meio desta graça que é um presente. É um presente. Qual presente você gostaria de receber hoje? O que você gostaria muito de receber? O que para você faria uma tremenda diferença? Pensando assim, falando, olha, Everton, agora você me pegou de surpresa, mas pensando aqui, o que para você faria muita diferença na sua vida? E você dizer o seguinte, olha, se eu recebesse esse presente, ia fazer muita diferença para mim. Eu lembro quando eu era criança, todo culto eu orava a Deus dizendo, Senhor, que eu chegue em casa, meus pais me deem uma bateria nova. Por favor, Senhor, meu sonho é ter uma bateria. Toda noite, todo domingo, eu ia para casa achando que eu ia chegar lá e do nada, os meus pais iam dizer, olha, Everton, o que nós compramos para você pleno domingo, 8 horas da noite, e você não viu aqui, uma bateria. Mas é assim que Deus fez conosco. Sem merecermos, sem fazermos nada para merecer, fomos presenteados com Cristo Jesus por meio da graça de Deus. E nenhum presente, por mais que você tenha pensado aí no top 3 de presentes que você gostaria de receber, nenhum deles pode substituir, pode ser maior, pode ser melhor do que Cristo Jesus na sua vida. Meus irmãos, para finalizarmos então, versículo 9 e 10, diz assim, não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, é evidente que nós não precisamos ficar falando muito disso aqui. Mas veja o que Paulo diz no versículo 9, não é de obras para que ninguém se glorie ou se orgulhe. Quando nós falamos da graça, falamos de algo que nós não merecemos. Mas antes de entrarmos na última parte do nosso sermão, sobre as consequências da graça, eu queria deixar algo claro aqui, que eu falei em outro sermão. A graça, ela não é contrário de esforço, mas ela é contrário de méritos. Ninguém tem méritos diante da graça de Deus. Ninguém tem. Você pode ser o mais crente que você pensa ser. Não, mas dessa igreja aqui, eu sou mais crente. Você pode pensar até assim.
mas não há méritos diante da graça de Deus. Verticalmente, você não tem méritos diante de Deus. Mas o que nós podemos entender é que graça não é o contrário de esforço, e sim de méritos. Quer dizer que a graça é um presente que você não mereceu, mas que não é por causa disso que você não deve se esforçar. Veja então o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. Essas boas obras, versículos 10 continua, as quais Deus de antemão preparou para quê? Para que andássemos nela. Então, se a graça tem o propósito da salvação, se a graça tem o instrumento da fé, se a graça é um presente e nos deu o presente Cristo Jesus para a nossa vida, a graça que nos alcança também tem consequências. Consequências. As consequências da graça de Deus é uma vida de boas obras. A consequência venceu. A consequência da graça de Deus são as boas obras. E quando nós falamos, meus irmãos, de boas obras, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. O Senhor Jesus é o nosso mestre. Ele nos ensinou a ter e a fazer e a preparar e a entregar boas obras. Quando nós falamos que graça não é o contrário de mérito, mas sim que graça não é o contrário de esforço e sim de mérito, é importante você entender que não é só porque você é salvo pela graça, sem fazer nada para conquistar, sem ter dado nada por isso, sem merecer, que agora você vai viver uma vida que você realmente não mereça, que você realmente não está nem aí. Quantos dizem assim, eu sou salvo pela graça, e vivem uma vida dissoluta, e vivem uma vida entregue ao pecado, e vivem uma vida de negligência. E nós não precisamos falar de pecado. Eu não preciso falar de pessoas assim, que você já deve ter visto na internet. Olha, eu vivo nessa safadeza, vamos dizer assim, mas eu sou salvo pela graça. Eu vivo fazendo isso, mas eu sou salvo pela... Não precisa nem falar dessas pessoas. Vamos falar de crentes que foram alcançados por Deus, mas que vivem uma vida de negligência com as coisas de Deus. O crente que ele não pode ir à igreja todo domingo para agradecer porque ele é salvo. Um crente que ele não pode ir 2 vezes no domingo na igreja, porque aí já é demais, eu sou salvo pela graça. Ah não, culto na semana? Não, mas eu sou salvo pela graça, não preciso de esforço. Reunião de oração? Eu não preciso, eu fui salvo pela graça. A graça não é contrário de esforço. Se nós não conseguimos ser gratos por o presente que o Senhor nos deu, se nós não conseguimos olhar e falar assim, eu não merecia ser salvo, e eu fui salvo sem merecer, e nós sermos gratos por isso com a nossa vida, então nós não estamos chegando até o versículo 10, nas boas obras que foram preparadas de antemão para andar nelas. Se eu não consigo me afastar dos meus pecados, se eu não consigo lutar contra os meus pecados, se eu não consigo viver uma vida de entrega ao meu Deus, eu não estou vivendo o que o texto bíblico está dizendo. Estou pegando uma parte apenas do texto. Dizendo, olha, a graça me alcançou. Eu sou salvo pela graça. Eu vivo pela graça. Eu não mereci. Eu sou carnal. Eu sou pecador. Eu sou isso. Eu sou aquilo. E nós deixamos de entender que precisamos nos esforçar. Que esta graça nos ajuda a nos esforçar e ela nos habilita. Meus irmãos, mais uma vez recapitulando. Tomara que você tenha entendido. Primeiro, a graça de Deus tem um propósito, a nossa salvação. A graça não vem para nos enriquecer. Não fique triste quando você passar por aflições. Não fique triste quando você passar por dívidas, por enfermidades, quando der errado. Meus irmãos, homens antes de nós viveram vidas tristes. Eu conheço praticamente todo mundo que está neste salão, neste auditório aqui. E eu tenho certeza que crentes antes de nós viveram vidas muito mais difíceis que a nossa, Ricardo. Muito mais difíceis. Sofreram muito mais que nós. Para que até nós chegasse a pregação do Evangelho, para que até nós chegasse a salvação. Por isso, o propósito da graça, meus irmãos, é nos trazer a salvação. Se contente com a salvação, fique com contentamento nesta graça, nesta salvação. Segundo, o instrumento da graça é a fé. Ore para que Deus salve seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, aqueles que estão numa vida de pecado, aqueles que você conhece. A fé é gerada por Deus e a graça tem a fé como instrumento. Terceiro,
A graça de Deus é um presente, o presente é Cristo Jesus. Você já rejeitou presente? Já te deram uma meia lá no Amigo Secreto, depois de você ter gastado 80, 100 reais? E você fala assim, não, eu não posso recusar porque é muito constrangedor, eu não vou devolver esse presente. Pois é, mas com Cristo, que é o maior presente que nós poderíamos receber na nossa vida, nós vivemos com negligência. Nós não valorizamos. Cristo Jesus, que é o máximo que poderíamos receber, sermos presenteados, nós vivemos com um tipo de omissão diante disso. Não podemos, não pode ser assim. Ele é o maior presente que nós poderíamos receber. Quando nós falamos sobre as crianças aqui, a semana retrasada, meus irmãos, o maior presente que você pode dar para o seu filho não é a bicicleta, não é a bateria, não é o videogame. O maior presente que você pode dar para o seu filho, o maior presente que você pode dar para os seus familiares é Cristo. É Jesus. Nada se compara a Cristo Jesus. E último, além de um propósito, além do instrumento, além do presente, a graça também tem consequências. Boas obras. A graça de Deus tem que nos habilitar a viver boas obras. A viver uma vida de dedicação na casa de Deus. A viver uma vida de dedicação onde eu estiver glorificando a Deus. Entregando a minha vida diante de Deus. Fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Precisamos nos apegar mais a esta graça que nos habilita a ter boas obras. Quantos crentes você conhece que você já ouviu ele falar, não, mas eu sou assim. Não é porque eu sou crente não que eu vou mudar. A graça que não consegue mudar alguém, esta graça também não tem poder para salvar. A graça que não vem em uma vida e a transforma, esta graça também não a salva esta pessoa. As boas obras são consequências desta graça maravilhosa, meus irmãos. Nós precisamos, então, fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita nisso. Você tem se deleitado sobre o propósito da graça em sua vida, sobre a salvação? Você descansa na salvação? Você se deleita nela? Você consegue acalmar o seu coração na salvação da sua alma, da sua vida? A sua fé está firme na pessoa e na obra de Cristo Jesus? Ou a sua fé está firme na IPB, na teologia reformada? Ou a sua fé está firme em Lutero, em Calvino, está firme no seu pastor, está firme naqueles que te rodeiam, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? A sua fé está firme na pregação da internet, no Instagram, na sua condição financeira? Será que a sua fé está firme na pessoa e na obra salvadora de Cristo Jesus? Você tem sido grato pelo presente que recebeu de Jesus Cristo? Quantas pessoas você se sente devendo quando recebe algo que você não merecia? Quando alguém faz um bolo para você, quando te dá um presente, quando compra uma lembrancia, você fala, eu estou devendo essa pessoa agora. E você se sente grato pelo presente que recebeu da graça de Deus, Cristo Jesus, seu Salvador? Você consegue viver essa gratidão? Aquilo que você pratica e você vive tem evidenciado a graça de Deus na sua vida? Quando olham o tipo de vida que você segue, que você pratica, eles veem a graça de Deus? Eles veem o amor de Deus? Eles são impactados pelo comportamento que você tem tido? Aqueles que estão à sua volta conseguem ver a graça refletida na sua vida? Essas são perguntas para nós refletirmos, meus irmãos. A graça de Deus é a entrega de Jesus Cristo, nosso Salvador, para morrer em nosso lugar.